E aí, pessoal, prontos para a nossa 25ª aula? 25, né? Tem 25 aulas que eu estou aqui contigo, te acompanhando, tentando te passar um pouquinho de informação, né? Fazendo você ficar mais seguro, tentando mostrar para você que a química não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa, tá? Que às vezes até é meio chatinho em algum ponto, mas qual matéria não é? Aquela que você gosta não deve ser. Mas você sabe que mesmo aquela que você gosta tem um pedacinho da matéria, um tópico da matéria que não é muito fácil de você digerir, não é muito legal de você estudar. É a parte sacal da história. A química não é toda sacal. Ela tem as partes dela que também são meio chatinhas, mas a gente passou aí 25 aulas fazendo isso, tá? Nessa aulinha que a gente está finalizando aqui o curso, tá? Eu vou te apresentar algumas situações onde você aplica boa parte dos conhecimentos que você adquiriu. Tá? Questões mais focadas em aplicações diárias do que você está vendo. Tá? Então, nosso primeiro bloco de questões aqui, nosso primeiro bloco de assuntos a serem trabalhados, a serem revisitados, é um bloco que fala um pouquinho de energia. Certo? Basicamente, de tudo que você estudou, o que você lembra que seja capaz de gerar energia para você e que seja útil? A gente pode lembrar, por exemplo, lá na termoquímica, por exemplo, né, da parte de calor de combustão. Quando você queima um combustível, além de formar CO2, além de formar água, você tem energia. As combustões são exotérmicas. E aí os motores de combustão, eles perfeitamente podem servir para te auxiliar nas suas tarefas diárias, no que você precisa fazer na locomoção, principalmente em fábricas, indústrias, tá? Usina termoelétrica, tá? Produção de energia a partir de queima de carvão mineral, basicamente, não só isso, não é simplesinho assim como eu te falei, mas é o bojo todo da história ali por dentro, entendeu? Então, num processo de combustão, você pode ter liberação de energia, certo? Pode não, você vai ter liberação de energia. A termoquímica te mostrou isso. Um outro assunto que a gente passou rapidinho e viu que, tem energia envolvida aqui, foi a radioatividade. Só que o professor Fará, ele falou da parte de radioatividade lá no iniciozinho. Certo? Ele falou de processos de transmutações, que seriam a transformação de um elemento em outro através de emissão de partículas, de bombardeamento. As transmutações podem ser naturais ou artificiais. Ele falou dos processos de fissão nuclear e fusão nuclear, que são basicamente obtenção de energia a partir de instabilidade dos núcleos dos átomos. Tá? E a gente falou recentemente de um processo também de obtenção de energia que era a eletroquímica, que a pilha fornece energia para você a partir de uma reação química que está acontecendo. Então a gente vai passar rapidinho por esses 3 tópicos e falar basicamente coisas que não foram ditas num primeiro momento, tá? Mas que servem como auxílio para você. Ok? Então vamos lá, vamos começar no quadro aqui, olha só. Começamos aqui, ó. Química na prática, energia, queima de combustíveis, eletroquímica, radioatividade, foi o que a gente falou. Vamos começar já com uma questão? Olha só, a criação do Proálcool, Programa Nacional de Incentivo à Fabricação de Carros a Álcool, na década de 1970, culminou com o desenvolvimento da atual tecnologia bicombustível, o gasolina e álcool, ou seja, o Flex Fuel, ok? Brasileira, sucesso de vendas e amplamente elogiada pela comunidade internacional. Além disso, apesar ainda da baixa demanda, o carro tricombustível, gasolina, álcool e gás metano, já é uma realidade. A tabela a seguir informa o valor aproximado da energia liberada na queima desses combustíveis orgânicos, tá? A 25 graus Celsius. Então você está trabalhando aqui, por exemplo, com gasolina C8H18, a massa molar é 114. Álcool combustível C2H6O, massa molar 46. Gás natural CH4, massa molar 16. O calor de combustão é 5.400 liberados, está vendo aqui? 1.400 e 890. Fechou isso? Tá tranquilo? Então, olha só, vamos ver o que ele vai te pedir agora. Olha aqui, ó. Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre reações químicas, assinale as alternativas corretas. Tá? O que você vai ver é o seguinte, olha só, você sabe, por exemplo, hoje que a gasolina é mais cara que o álcool, o preço por litro, que o álcool é mais caro que o GNV, o preço do álcool e do metro cúbico do GNV. Só que as energias liberadas são diferentes. A gasolina é mais cara, mas é mais energética. Ok? O etanol, ele é menos caro, ele é mais barato, só que ele libera menos energia. E você compra esses combustíveis ao litro de gasolina e álcool. E aqui eu tenho por massa, então tem que ter uma densidade envolvida aí. Tá? Quer ver uma coisa? Rapidinho. É muito comum você ouvir no noticiário aí o seguinte:
Se você passar num posto de combustíveis e o preço do álcool estiver maior do que 70% do valor da gasolina, é mais vantajoso abastecer o seu carro com gasolina. Então a continha é simples. Pega o valor da gasolina, multiplica por 0,7. Se deu mais do que o valor do álcool, abasteça com álcool. Se deu menos, abasteça com a gasolina. Que fique bem claro que isso é um fator meramente econômico, tá? Economicamente falando, fica mais barato para você, consumidor, abastecer com gasolina se 0,7 vezes o valor da gasolina estiver abaixo do valor do álcool. E hoje em dia, na grande maioria dos postos, você tem isso. Do ponto de vista ambiental, continua sendo mais vantajoso abastecer com álcool. Tá? Então, para você que tem aquela consciência ambiental, que acha que vale a pena gastar um pouquinho mais, mas fazer a sua parte para colaborar com o meio ambiente que é tão maltratado aí pela gente mesmo, por mim, por você, a gente faz muito pouco perto do que poderia fazer para salvar isso tudo. Pensa em abastecer o seu carro com álcool e não com a gasolina. Estou fazendo propaganda pró-álcool, não. Estou falando só que ambientalmente falando, o álcool é menos agressor à natureza do que a gasolina, tá certo? Então, essa continha do valor da gasolina vezes 0,7 estar acima ou abaixo do álcool é feito basicamente utilizando todos esses critérios que eu te falei. Aqui você tem o calor de combustão para a massa molar do cara. É calor de combustão em quilojoule ou quilocal, no caso aqui, ó, quilojoule por mol, certo? Então, você tem um quilojoule para cada quantidade de massa, para 114 gramas da gasolina, para 46 gramas do álcool. Só que você compra isso na bomba lá de combustíveis ao litro, então com a densidade você faz a conversão, por isso que tu chega no valor 0,7. Tá? Essa é a ideia central. Agora vamos voltar para a questão, olha aí. Ele pede o seguinte, a equação de combustão completa do etanol pode ser representada por, tá aqui, ó, etanol, vou até colocar aqui do outro lado, aqui, ó, equação de combustão do etanol, colocar aqui embaixo, é a 0,1, 0,1. Etanol, C2H6O, isso normalmente é líquido, reage com O2, gasoso, produzindo CO2 mais água, certo? Dois carbonos, 6 hidrogênios, 3 águas, porque eu tenho 6 hidrogênios aqui. Aí eu tenho 4 oxigênios, mais 3 aqui, 7. Já tem 1, faltam 6. 3J2. Essa é a equação de combustão. Essa água aqui, ó, como a temperatura elevada, na grande maioria dos casos, ela é formada na forma gasosa. Ok? Continuando. Sabendo-se que um mol de metano libera cerca de 890 kJ por mol, em uma combustão completa, a energia liberada na combustão total de 800 gramas de metano no motor de um automóvel é de aproximadamente 44.500 kJ. Bom, cada mol de metano, 16 gramas. 16 gramas liberam essa quantidade. 800 gramas vai liberar isso? Sei não, vamos ver? Olha aqui, ó. 16 gramas do CH4. 890 kJ. Aqui são 800 gramas de CH4. Quanto é que dá? X. Beleza? Quanto é que dá esse X aqui? Ó? 800 vezes 890 sobre 16. Isso aqui dá 50. Certo? 50 vezes 890. Vou fazer a continha rápida aqui. Ó. É a mesma coisa que 100 sobre 2 vezes 890? Jefferson, por que você fez isso? Porque 890 por 2 é molezinho você fazer. Quanto é que dá? 890, volta aqui, 890 por 2 dá 4, 5. Aí é só você multiplicar por 10. Então ficou 44.500. Viu como é que tu faz conta mais rápido quando você quer? É só isso. É justamente o que a 2 disse, não foi? Certinho. Considerando a combustão completa desses combustíveis, é possível calcular a taxa de energia liberada por mol de CO2 produzido. Os combustíveis que liberam mais energia para uma mesma quantidade de CO2 produzida são em ordem decrescente: gás natural, álcool, combustível e gasolina. Vamos ver o seguinte, essa daí dá um pouquinho mais de trabalho. Você sabe que a combustão da gasolina é expressa por C8H18, C8H18, certo? Mais O2, produzindo, vou colocar aqui de novo, produzindo CO2 mais água. Beleza? CO2 mais água. 8 aqui. 18,
9 aqui. 8 vezes 2, 16, com 9, 25, 25 meios. O ΔH disso aqui está escrito lá para você, volta aqui só para você ver, 5.400, tá vendo? 5.400 liberados por mol. Então, vou colocar aqui, ó, 5.400 quilojoules por mol. Sabe o que você pode interpretar daqui? Que quando 1 mol de gasolina é queimada, você forma 8 mols de CO2. Então, na prática, 8 mols de CO2 formados, 5.400 quilojoules liberados. Beleza? Guarda essa informação, vai para o outro. O outro você já até fez. O C2H6O mais 3GO2 foi o que a gente fez agora há pouco, dando 2 de CO2 mais 3 de água. O ΔH para isso, olha aqui, ó, é 1.400 quilojoules liberados. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1.400 kJ por mol. Ou seja, para cada 2 mols de CO2 liberados, você vai ter 1.400 quilojoules liberados. Beleza? Por último é o metano, CH4. Quando você fizer a combustão, reação com O2, produziu CO2 e produziu água. Para balancear, um carbono, não mexo. 4 hidrogênios, 2 águas para você ter 4 hidrogênios. Aí você tem 2 oxigênios aqui, mais 2, 4. 2 aqui. O ΔH para isso é menos 890 kJ por mol. Então, na prática, para cada 1 mol de CO2, você liberou 890 kJ liberados. Sacou isso ou não? Ok? Por quê? Porque ele quer o seguinte, olha o que ele pergunta aqui nessa outra opção. Considerando a combustão completa desses combustíveis, é possível calcular a taxa de energia liberada por mol de CO2 produzido. Os combustíveis que liberam mais energia para a mesma quantidade de CO2 produzida são em ordem crescente. Beleza? Então, olha só, para a mesma quantidade de energia produzida. Aliás, mesma quantidade de CO2 produzida. Então, você vai fixar a quantidade de CO2. Vai fixar. Aqui não são 8? Aqui não são 2? Aqui não é 1? Você vai fazer o seguinte, ó. Vou fixar a quantidade de CO2. Jefferson, posso fixar a quantidade que eu quiser? Pode, mas seja malandro. Certo? Você vai fixar quanto? Ah, vou fixar 10 mols de CO2. Por que 10? Por que você não fixa 8? Porque se você fixar 8 aqui, aqui é só multiplicar por 4. Se você multiplicar por 4, dá 8 mols de CO2. Multiplica por 4 também. Aqui vai dar 0,065. 5.600 quilojoules liberados para a mesma quantidade de CO2 que tem lá em cima. Multiplica aqui, ó, por 8. Vai ficar aqui 8 mols de CO2. Multiplica isso aqui por 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 9, 7, 2 vão 7. 64 com 7, 71 quilojoules liberados. Então, para a mesma quantidade de CO2 formado, quem está liberando maior quantidade de energia? O metano. Em seguida, o álcool combustível. E depois, a gasolina. É isso que ele diz? Olha só. São em ordem decrescente, o maior para o menor. Gás, sim, metano. Álcool combustível, sim, gasolina depois. Certinho essa número 4. Ok? A queima de gás natural não contribui para o efeito estufa. Contribui sim, você está lançando CO2. Agora, você lança menos CO2 do que quando você queima um mol de gasolina. Para cada mol de metano que você queima, você tem ali 890 kJ e 1 mol de CO2 para a atmosfera. Você, para gasolina, para cada mol que você queima, 8 mols de CO2 para a atmosfera e uma quantidade de energia de 5.400. Por fim, o combustível que apresenta maior quociente energia liberada por quantidade de CO2 produzido é o metano. Ó, energia liberada para CO2, energia liberada para o CO2, energia liberada para o CO2, a mesma quantidade de CO2, a maior quantidade de energia liberada para esse CO2 é realmente o metano. Essa última está certinha, tá? Então, uma questãozinha aqui, olha só. Presta atenção.
Do jeito que ela está apresentada, são questões típicas aí, deixa eu só ver aqui para você de onde é, só para lembrar, é Mato Grosso do Sul, ok? Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Tá? É uma questão que, classicamente, os modelos de prova de vestibular isolado variam de uma para outra. A grande maioria, hoje em dia, aderiu ao Enem, mas tem algumas que ainda mantêm vestibular isolado. São Paulo, por exemplo, mantém as suas principais universidades com vestibular isolado. Tá certo? Então, eles têm características próprias no seu vestibular. Algumas questões são, vamos lá, afirmação 1, afirmação 2, 4, 8, 16, 32. Ele quer a soma das corretas. Essa questão que está aqui, era só eu pegar dessas 5 afirmativas, colocar 4 falsas e uma verdadeira. Ficou muito a cara de prova do Enem. Aquele tema transversal, que num assunto que é combustíveis, você varreu um monte de coisa. Varreu o balanceamento de equações, varreu as relações numéricas, falou do quociente energético por quantidade de CO2 liberada. Você pode falar, como o Enem já cobrou, quantidade de CO2 liberada, né, por mol de combustível queimado, o mais poluente, o mais rentável energeticamente, fazer todos esses balanços. Certo? Qual é o que apresenta a maior liberação de CO2 para a mesma quantidade de combustível queimado? Já caiu uma sim. Tá? Então é um assunto bem recorrente porque o tema não é química propriamente. Não é uma questão puramente de termoquímica. É uma questão de relações. Quantidade de energia com massa. Interpretação de gráficos, tabelas e textos. Uma das habilidades mais cobradas pela prova do Enem. Pelo concurso, né, pelo Exame Nacional de Ensino Médio como um todo. Tá certo? Tem mais uma aqui, vamos olhar, olha só. Aqui. Um senhor desejava comprar um automóvel bicombustível. Foi a uma concessionária e escolheu o modelo, porém ficou sem saber qual dos dois combustíveis era mais eficiente. Energia liberada por massa de combustível queimado. Dos 3 disponíveis, ele pediu ajuda ao seu filho, estudante do ensino médio, tipo você. Certo? Que o acompanhava, sabendo que as entalpias de combustão dos combustíveis são gasolina, 5.100. Reparou que ele mudou um pouquinho aqui o valor, né? 5.400 lá, 5.100 aqui. Jefferson, qual é o correto? O correto é o que aparecer na tua prova. Tá? Não vai questionar porque você já viu numa questão que o calor de combustão da gasolina é 5.100, que aqui tem que ser, que é 5.400 e aqui tem que ser 5.400. Até porque o octano tem isômeros. Tá? Eu tenho isso aqui, que é octano. Eu tenho isso aqui, que é octano. Então, qual dos dois octanos foi queimado? Sei lá. Se você queimar um, tem uma energia. Se você queimar outro, tem outra. Então, não questione isso, não. Álcool aqui e o gás natural aqui. Certo? O que ele está dizendo aqui? Ó? Os combustíveis na ordem crescente de eficiência. Quais combustíveis na ordem crescente de eficiência o filho deveria indicar ao pai? Importante, o que ele chama de eficiência? Relação entre energia liberada e massa. Tá? Então, quando eu falo aqui, ó, quilojoule por mol, massa molar do octano, 114 gramas por mol. Etanol, 46 gramas por mol. Metano, 16 gramas por mol. Caraca, Jefferson, tu sabe isso de cabeça? Não, maluco, a gente acabou de fazer uma questão que tinha os mesmos. Não foi? A gente acabou de fazer uma questão que tinha os mesmos. Tá na cabeça, velho. Tranquilo. O que eu vou fazer? Isso aqui é liberado para 114. Isso aqui é liberado para 46. Isso aqui é liberado para 16. Tá? Então, o que eu quero fazer é o seguinte, ó, quantidade de energia, quando ele fala eficiência, quantidade de energia liberada por massa. Então, quando eu pensar aqui, por exemplo, deixa eu ver. Vou começar aqui com a gasolina. Gasolina, o octano. Seriam 5.100 para cada 114 gramas. Tá? Para o nosso álcool, deveria ser o quê? 1.400 por 46. Tá? E aqui deveria ser o quê? GNV, 900 sobre 16. Certo? Que você vai fazer uma estimativa simples. Ok? Vamos pensar, 900 para 16. O triplo de 16 é 48. É quase igual a esse 46. Então, o valor que está aqui em cima deveria ser bem próximo do triplo de 900. O triplo de 900 é 2.700. Aqui é 1.400, está bem abaixo. Então, em termos de eficiência, o álcool é menor que o GNV. Certo? Quando eu olho para cá, 5.100 e 114.
ok? 5.100, 114. Quando eu olho para cá, ó, o 16 para o 114 daria, vamos ver quantas vezes? 16 aqui, 5 vezes a 80, 6 vezes a 96, quase 7 vezes. Quase 7 vezes daqui para lá. Tá? Então, esse valor deveria ser próximo de 7 vezes, esse aqui deveria ser próximo de 7 vezes 900. Está bem abaixo. Então, o GNV ganhou de novo. O GNV é o mais energético de todos. Ordem crescente de eficiência. O GNV é o mais energético de todos. Tá certo? E o menos energético entre esses dois? Pô, daqui para lá quase triplica. E daqui para lá vai passar. Certo? Quando você fizer aqui a razão 5.100 por 114 e fizer a razão 1.400 por 46, essa continha aqui deve dar um valor maior que essa daqui. Tá? 5.100 por 114, 140 por 46. Então a gasolina deve dar um valor maior. Gasolina na frente do gás natural. Certo? Então fechamos aqui um primeiro bloco de questões envolvendo só reações de combustão. Vamos falar das outras ainda, tem mais coisa, mas aí eu te vejo no próximo bloco. Até daqui a pouco.